Uma mulher, que estava em estado terminal de câncer, foi abandonada pelo marido e pelo filho. Mas meses depois, eles voltaram devido à herança que ela deixou, mas não tinham ideia do que os aguardava. Era uma manhã ensolarada e Rita, uma executiva renomada, dirigia-se ao seu trabalho. As ruas da cidade estavam movimentadas com o ritmo vibrante da vida das pessoas, refletindo o dinamismo de Rita em sua carreira. Seu trabalho ficava em um edifício no centro comercial, e ele era um testemunho de seus grandes atos profissionais. Apesar de sua rotina extremamente árdua, Rita sempre encontrava tempo para cuidar da sua saúde e de seu amado filho Daniel, um jovem de 18 anos, cheio de energia e muito criativo. Rita sempre foi uma mulher muito dedicada em tudo e cuidadosa com sua saúde. Porém, durante algumas noites, ela começou a sentir um cansaço diferente e uma tosse que lhe incomodava bastante. De começo, ela achava que isso vinha do estresse que ela vivia no seu trabalho. Contudo, conforme os dias passavam, esses sintomas não paravam, mas também começavam a se agravar. Rita notou que suas forças estavam começando a baixar demais e que pequenos atos estavam se tornando muito cansativos. Além disso, uma pequena, mas constante dor começou a surgir em seu peito, e ela notou que sua fome estava diminuindo cada vez mais, de uma forma que ela não conseguia explicar. Effa começou a ficar preocupada com esses sinais estranhos e marcou uma consulta com um médico. Rita sempre foi muito cuidadosa com isso, pois ela fazia suas consultas em dia para evitar qualquer problema de saúde. Mas no último ano, com o crescimento de sua empresa, as visitas ao consultório médico começaram a diminuir. Mesmo assim, ela foi ao consultório com o pensamento de que não era nada demais. Contudo, após uma bateria de exames e testes, o médico sentou-se à sua frente com um rosto pálido e preocupado. Rita, os resultados mostram algo que precisamos investigar mais a fundo, disse ele com cautela. Vou te encaminhar a um especialista em oncologia. O corpo de Rita se paralisou. Parecia que tudo ao redor estava em câmera lenta, e em sua cabeça, as cenas de toda a sua vida passavam rapidamente. Não pode estar acontecendo, pensou ela. O médico pacientemente disse: Calma, o Dr. João está te esperando. Ele te explicará tudo e te ajudará da melhor maneira possível. É um médico muito experiente. Pode ir para si à próxima sala. No consultório do oncologista, o ambiente era solene. Rita, sentindo uma mistura de apreensão e esperança, aguardava as palavras do médico. Com um olhar compreensivo, ele começou a explicar a situação. Os exames mostraram que você tem um carcinoma de pulmão em uma fase bastante avançada. Não vou mentir, é uma condição séria e o caminho à frente é desafiador. Mas estamos aqui para lutar junto com você. Rita sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não esperava por isso. Sempre cuidei da minha saúde. Como isso aconteceu? Perguntou ela, com a voz tremendo de surpresa e medo diante da notícia. O médico ofereceu um olhar solidário. Entendo que isso seja impactante, Rita. Infelizmente, o câncer muitas vezes não mostra sinais claros até estar em uma fase mais avançada. Mas mesmo agora, temos opções de tratamento. Vamos discutir cada uma delas e encontrar o melhor caminho possível. Ele continuou, tentando infundir alguma esperança. A medicina oncológica avançou muito e há novas terapias que podem oferecer resultados significativos.
Estou aqui para te apoiar em cada decisão e garantir que você receba os melhores cuidados possíveis. Absorvendo as palavras, Rita sentiu uma mistura de medo e determinação. Então, o que fazemos agora? Como começamos essa batalha? Perguntou ela, com a voz ganhando uma nova resolução. Vamos começar com uma discussão detalhada sobre suas opções de tratamento. Cada caso é único e vamos personalizar o plano de acordo com suas necessidades específicas, respondeu o médico, preparando-se para guiá-la pelos próximos passos. Ao voltar para casa, um espaço acolhedor que havia decorado com cuidado e carinho, Rita se preparou para contar a Daniel e ao marido, Eduardo. Sentados na sala, rodeados de lembranças de momentos felizes em família, o clima era de tensão após a revelação. Daniel, tentando ser forte pela mãe, conteve as lágrimas enquanto Eduardo abraçava Rita, prometendo apoio incondicional. Nos dias seguintes, enquanto Rita refletia sobre o impacto da notícia em sua vida e carreira, começou a organizar suas prioridades. Sabia que teria que equilibrar o tratamento com suas responsabilidades, mas estava determinada a manter a força pela sua família. Dentro daquela casa, começava uma nova fase de desafios e superação. Conforme o tratamento de Rita se intensificava, uma mudança sutil, mas profunda, começou a se infiltrar em seu lar. Desde o diagnóstico, a rotina se tornou um esforço conjunto entre seu esposo e seu filho. Todas as manhãs, organizavam-se meticulosamente para garantir que todas as necessidades de Rita fossem atendidas. Eduardo se encarregava da administração dos medicamentos, garantindo que Rita os tomasse pontualmente e a acompanhava às inúmeras consultas médicas e sessões de quimioterapia. Por outro lado, seu filho Daniel assumiu a tarefa de preparar refeições balanceadas e fáceis de digerir, adaptando-se às mudanças no paladar e no apetite de Rita. Eduardo também permanecia atento durante a noite, sempre disponível para ajudar Rita com suas necessidades imediatas, auxiliando-a a se mover pela casa ou oferecendo apoio emocional nos momentos mais difíceis. Apesar do cuidado inicial, com o tempo e o aumento das demandas, o ambiente em casa começou a mudar. Eduardo e Daniel, antes pilares de força e apoio, agora pareciam vacilar diante das crescentes necessidades de Rita. Pedidos simples, como um copo de água ou um breve passeio pelo jardim, eram recebidos com suspiros de cansaço, ou, às vezes, ignorados. Rita observava com uma mistura de tristeza e compreensão a resistência silenciosa de sua família. Em uma manhã particularmente desafiadora, quando Rita precisava ir ao hospital para a quimioterapia, encontrou a casa envolta em uma atmosfera pesada. Eduardo ainda estava na cama e não mostrava intenção de se levantar. Rita, que estava no andar de baixo, chamou-o, perguntando se ele havia esquecido a hora da consulta. Com voz rouca, ele sugeriu: "Talvez seja melhor você pegar um táxi hoje, Rita. Estou muito cansado. No seu celular, você tem o contato da cooperativa de táxis do bairro. É só ligar para um deles." Rita sentiu uma pontada de tristeza e solidão, mas agiu com calma e paciência. "Está bem, amor. Você realmente precisa descansar", respondeu ela, ocultando sua decepção. Enquanto esperava o táxi, pensamentos turbulentos invadiram sua mente. "Será que estou pedindo demais a eles?" questionava-se internamente. "Será que minha doença está se tornando uma carga insuportável?" O táxi chegou,
conduzido por um senhor amável que notou de imediato a fragilidade de Rita. "Vou cuidar de você, não se preocupe", disse ele com um sorriso encorajador. Rita sentiu um alívio inesperado na presença daquele desconhecido. Chegando ao hospital, fez sua sessão e depois retornou para casa. Sentada na espaçosa sala de estar, Rita observava o pôr do sol através das amplas janelas. A luz suave do crepúsculo contrastava com o peso que sentia no coração. Sabia que era hora de abordar a crescente distância entre ela e sua família. Quando Eduardo e Daniel se juntaram a ela na sala, Rita respirou fundo, reunindo coragem para iniciar a difícil conversa. "Lembro quando esta sala sempre estava cheia de risos e planos para o futuro", começou Rita, com a voz trêmula, mas firme. "Mas sinto que tudo mudou desde meu diagnóstico. Parece que me tornei uma carga para vocês." Eduardo, sentado desconfortavelmente no sofá, evitou o contato visual. "Rita, não é tão simples. Todos estamos tentando lidar com isso à nossa maneira", disse ele, com uma voz revelando um cansaço que ia além do físico. Daniel, sentado ao lado do pai, parecia inquieto, seus olhos cheios de tristeza e desconforto. "Mamãe, é difícil. Quero ajudar, mas às vezes não sei como", murmurou. Com uma mistura de compreensão e determinação, Rita propôs: "Talvez possamos buscar ajuda externa. Podemos contratar alguém para me ajudar com as tarefas diárias e as consultas médicas. Isso poderia aliviar o peso sobre nós." Eduardo, com um suspiro, respondeu desinteressadamente: "Se você acha que isso vai ajudar." Sua resposta, carente de empatia, deixou claro que ele não compreendia totalmente a gravidade da situação. Rita, apesar da decepção com a reação de Eduardo, manteve o foco em encontrar uma solução. "Vou entrar em contato com o hospital amanhã para ver se podem me recomendar alguém. Precisamos de alguém com experiência para nos ajudar nesta jornada." Daniel pensou um pouco e concordou. "Parece uma boa ideia, mamãe." Rita, com um leve sorriso, sentiu um vislumbre de esperança. Estava determinada a manter sua família unida, apesar dos desafios. Seu espírito resiliente e sua habilidade para encontrar soluções práticas para problemas difíceis eram qualidades que sempre a tinham guiado. Dias depois, o novo enfermeiro que Rita contratou chegou e começou a cuidar dela. Ele era especialista em pacientes com câncer e sabia exatamente como lidar com essas situações. Sentados na sala de estar, a tensão entre Rita e Eduardo era palpável. Ela observou seu marido claramente desconfortável com a presença do enfermeiro em casa. "Eduardo, vejo que você está desconfortável com o enfermeiro. Qual é a sua preocupação?" perguntou Rita. Eduardo a olhou, hesitante. "Não, estou bem. É estranho ter outro homem cuidando de você. Sinto que estou sendo substituído", confessou. Rita tentou acalmá-lo. "Eduardo, ele está aqui apenas para me ajudar com a minha saúde. Não é algo pessoal. Eu preciso especialmente nos dias de quimioterapia. Se você se sentir capaz de assumir esses cuidados, podemos conversar sobre isso." Eduardo, com uma mistura de frustração e preocupação, respondeu: "Não é só sobre cuidar, Rita. É sobre me sentir útil. Parece que já não sou necessário aqui." Rita, buscando tranquilizá-lo, explicou: "Você é importante, sempre foi.
mas o enfermeiro tem experiência específica com pacientes com câncer. Ele está aqui para nos ajudar, não para te substituir. A conversa se tornou mais tensa quando Eduardo expressou seu ressentimento. Você não deveria depender tanto dos outros. Tente ser mais independente, disse ele, claramente agitado. Eduardo, há dias em que mal consigo me mover devido à quimioterapia. Não é uma questão de querer ser independente ou não, respondeu Rita, tentando fazê-lo entender a gravidade de sua condição. Incapaz de aceitar a situação, Eduardo levantou-se abruptamente e saiu, fechando a porta com força. Mais tarde, a ligação de sua sogra só aumentou a tensão. Rita, não é apropriado ter um homem cuidando de você. É desrespeitoso, disse a sogra ao telefone. Rita, mantendo a calma, respondeu: Entendo suas preocupações, mas minha saúde é a prioridade agora. Ele é um profissional qualificado e está aqui para ajudar. Deitada na cama naquela noite, Rita pensava em como sua doença afetava todos ao seu redor. Sabia que precisava enfrentar essas questões delicadas com Eduardo. Precisamos encontrar um meio-termo, pensou, decidida a manter a paz e o entendimento na família. Enquanto Rita continuava seu tratamento, percebeu que o câncer não tinha piorado, mas isso não parecia suficiente para manter a harmonia em casa. Durante uma semana após uma conversa tensa com Eduardo, o ambiente em casa parecia voltar ao normal e seu tratamento prosseguia sem incidentes. No entanto, uma cena impactante a esperava ao retornar de uma sessão de quimioterapia. Um caminhão de mudanças estava estacionado em frente à sua casa. Ao entrar, Rita encontrou Eduardo e Daniel empacotando suas coisas. Vamos ficar na casa da minha mãe por um tempo, disse Eduardo, evitando olhá-la diretamente. Rita sentiu uma onda de tristeza e frustração, mas estava tão exausta pelo tratamento que mal podia expressar seus sentimentos. Olhando para Daniel, perguntou com voz trêmula: Você também quer ir, Daniel? Você pode tomar suas próprias decisões. Daniel, com uma expressão fria no rosto, respondeu: É muito difícil estar aqui, mamãe. Prefiro ficar com o papai. As palavras de Daniel foram como um golpe para Rita, confirmando seus piores temores de se sentir indesejada e abandonada em meio à sua luta. Após a partida de Eduardo e Daniel, a casa de Rita, que antes estava cheia de vida e amor, agora ressoava com uma melancolia. Enquanto lutava para aceitar a nova realidade, uma figura inesperada tocou à sua porta. Sua prima Yara, que havia ouvido falar dos recentes acontecimentos. Rita, soube o que aconteceu. Não podia deixar você enfrentar isso sozinha, disse Yara, abraçando-a com força. Yara, uma mulher de espírito forte e coração acolhedor, sempre teve uma relação especial com Rita. Rita, sentindo uma mistura de alívio e tristeza, compartilhou com Yara os desafios que enfrentava. Eles se foram, Yara, justo quando mais precisava deles, disse Rita, enquanto as lágrimas corriam por seu rosto. Yara ouviu atentamente, sua expressão misturando preocupação e indignação. Isso é inacreditável, Rita. Mas você não está sozinha. Vou ficar com você durante este período. Vamos passar por isso juntas, afirmou Yara com determinação. Nos dias seguintes, Yara se tornou uma presença constante e reconfortante na casa. Ajudava com as tarefas diárias, acompanhava Rita nas consultas e proporcionava a companhia que tanto faltava. Você sempre foi mais que uma prima para mim, Yara,
Você é uma verdadeira amiga, disse Rita em um momento de gratidão. Com Yara ao seu lado, Rita se sentia um pouco mais forte para enfrentar os desafios de sua condição. A casa, que antes parecia vazia e fria, começou a recuperar um pouco do calor humano. Ainda havia uma dor profunda pela partida de Eduardo e Daniel, mas a presença de Yara trazia uma nova esperança e força para que Rita continuasse seu caminho rumo à recuperação. Yara sempre havia sido uma figura de resiliência e fortaleza, qualidades forjadas por circunstâncias desafiadoras em sua própria vida. Viúva há alguns anos, perdeu seu esposo em um trágico acidente de carro quando seus 2 filhos ainda eram pequenos. Desde então, Yara se dedicou incansavelmente a criar seus filhos sozinha, equilibrando as responsabilidades de mãe solteira com vários trabalhos pesados. Apesar dos desafios diários, Yara nunca permitiu que as dificuldades abalassem seu espírito otimista. Criou seus filhos com amor e dedicação, incutindo-lhes valores de força e compaixão, e se orgulhava de vê-los crescer saudáveis e felizes, apesar da ausência do pai. Quando soube da situação de Rita, Yara não hesitou em estender a mão. Via em Rita não apenas uma prima, mas uma irmã de coração. Dividindo seu tempo entre o trabalho, cuidar dos filhos e ajudar Rita, Yara se mostrava como um exemplo de altruísmo e generosidade. "Sei que você faria o mesmo por mim", dizia Yara, enquanto preparava uma refeição para Rita. "Somos família, precisamos nos apoiar, especialmente nos momentos difíceis." Ela cuidava de Rita com a mesma ternura e atenção que dedicava aos seus filhos, equilibrando as visitas ao hospital e as sessões de quimioterapia com as atividades escolares e as necessidades dos filhos. À noite, após colocar os filhos para dormir, Yara corria para a casa de Rita, sentava-se ao seu lado, compartilhando histórias, risos e, às vezes, lágrimas. "Sabe, Rita, às vezes a vida nos põe à prova de maneiras que nunca esperaríamos. Perder meu esposo foi devastador, mas me ensinou a valorizar cada momento e a ser forte pelos meus filhos", refletia Yara. Rita, ouvindo atentamente, encontrava inspiração na fortaleza de Yara. "Você é incrível, Yara. Não sei como consegue fazer tudo isso", admirava-se Rita. Yara sorria, um sorriso que escondia o cansaço, mas irradiava esperança. "Nós, mulheres, somos feitas de algo especial, Rita. Temos a capacidade de carregar o mundo nos ombros e ainda assim seguir em frente." No dia seguinte, Rita, sentindo a dolorosa ausência de Eduardo e Daniel, decidiu ligar para eles, buscando reconectar e expressar seus sentimentos. Com o coração apertado, discou o número de Eduardo. "Eduardo, eu sinto falta de vocês." "Como estão?" perguntou Rita, tentando ocultar a tristeza na voz. Eduardo respondeu com um tom de indiferença que cortou o coração de Rita. "Estamos bem, Rita. Daniel e eu estamos nos adaptando à nova vida. Não se preocupe conosco." Suas palavras eram frias, desprovidas da preocupação e do amor que Rita tanto ansiava ouvir. "Mas eu me preocupo, Eduardo. Eu preciso de vocês, especialmente agora", insistiu Rita, com a voz carregada de emoção. "Olha, Rita, entendo que seja difícil para você, mas todos temos nossas vidas. Não podemos ficar presos a isso. Daniel e eu estamos seguindo em frente", disse Eduardo, terminando a conversa abruptamente, deixando Rita com o telefone na mão e lágrimas nos olhos.
No dia seguinte, Rita tentou novamente, desta vez, ligando para Daniel. Daniel, meu amor, sua mãe precisa de você. Eu sinto tanto a sua falta, disse ela esperançosa. Daniel, embora mais suave que Eduardo, expressou uma resolução semelhante. Mamãe, gosto de estar com papai aqui. Não preciso pensar em doenças o tempo todo. Desculpe, mas não quero voltar, admitiu ele. As palavras de Daniel, embora ditas com relutância, foram um golpe duro para Rita, que compreendeu a profundidade da rejeição de sua família. Rita desligou o telefone, sentindo-se abandonada e desamparada. Yara, percebendo a angústia de Rita, se aproximou e disse: Eles não sabem o que estão perdendo, Rita. Você é uma mulher incrível, forte e corajosa. Estou aqui com você, disse Yara, oferecendo consolo. Essas conversas deixaram Rita com um sentimento de desolação. A cada dia que passava, ficava mais claro que Eduardo e Daniel tinham escolhido se afastar, deixando-a lidar sozinha com sua doença. À medida que os dias passavam, Yara se tornou uma fonte inesgotável de apoio para Rita. Ao perceber o quão abatida Rita estava com a situação com Eduardo e Daniel, Yara decidiu trazer um pouco mais de alegria à sua vida. Um dia, ela chegou com seus 2 filhos, Francisca e Matias, para passar a tarde com Rita. Estávamos ansiosos para te ver, Rita. Queremos que você saiba que também tem uma família aqui conosco, disse Yara sorrindo. Rita sentiu seu coração se aquecer com a presença das crianças. Francisca e Matias encheram a casa de alegria, risos e energia. Por algumas horas, Rita pôde esquecer suas tristezas e se entregar à simples alegria de estar em família. Yara, apesar de sua vida humilde, nunca deixou que as dificuldades a impedissem de buscar melhorias. Compartilhou com Rita sobre seu retorno aos estudos. Sabe, Rita, depois que as crianças cresceram um pouco, decidi voltar a estudar. Estou cursando enfermagem com uma bolsa que consegui. É um esforço, mas sei que valerá a pena, contou Yara, sua voz cheia de esperança e determinação. Inspirada por Yara, Rita começou a se abrir a novas experiências. Yara a levou para passear no parque local, algo que Rita não fazia há meses. Sentada em um banco, observando as crianças brincarem, Rita sentiu uma sensação de paz e gratidão. Yara, obrigada por me trazer aqui. Não sabia o quanto precisava disso, disse Rita, com lágrimas de alegria nos olhos. Yara sorriu e segurou a mão de Rita. Às vezes, tudo o que precisamos é um pouco de ar fresco e boa companhia. Você sempre terá isso comigo, Rita. Após semanas de pequenas alegrias e reconexões com a vida, Rita se sentiu revitalizada. No entanto, a vida, em sua imprevisibilidade, tinha outros planos. Durante sua consulta de rotina, o semblante preocupado do médico preparava Rita para notícias que ela temia. Rita, lamento informar que seu câncer, que parecia estar regredindo, agora mostra sinais de fortalecimento, revelou o médico, sua voz carregada de profissionalismo e empatia. Rita sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas eu estava me sentindo melhor. Como é possível? Perguntou ela, uma mistura de incredulidade e medo na voz. Lamentavelmente, o câncer é imprevisível e complexo. Vamos precisar ajustar seu tratamento e talvez considerar novas abordagens, explicou o médico, oferecendo não só um plano médico, mas também apoio moral. Voltando para casa,
Rita compartilhou as notícias com Yara. Sentadas na cozinha, onde tantas conversas haviam ocorrido, Yara segurou as mãos de Rita. Vamos enfrentar isso juntas, Rita. Não importa quão difícil seja, disse Yara, sua voz firme, mas seus olhos revelando a preocupação que sentia. Rita, embora agradecida pelo apoio inabalável de Yara, sentiu uma onda de desesperança. Eu estava começando a ter esperanças de novo, Yara. Agora tudo está desmoronando, confessou Rita, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos dias que se seguiram, Rita refletiu sobre a injustiça da vida. Pensava em como, apesar de seus esforços e da alegria recentemente redescoberta, sua doença se recusava a ceder. Por que eu? Perguntava-se, perdida em seus pensamentos. Yara tentava oferecer consolo. A vida nem sempre é justa, Rita, mas mesmo nos momentos mais sombrios, há raios de luz. Você é um desses raios para mim e para todos que te conhecem, disse Yara, tentando infundir um pouco de força em Rita. Em meio à turbulência emocional, ela encontrou uma força desconhecida dentro de si. Decidiu que, independentemente do resultado, continuaria lutando não só por si mesma, mas também por aqueles que a amavam e a quem ela amava. Uma tarde, durante a semana, Rita, animada por Yara, decidiu ligar para Eduardo. Precisava contar-lhe sobre o recente agravamento de sua saúde, com a esperança de que isso pudesse trazer alguma mudança em sua atitude. Com as mãos trêmulas, discou o número, sentindo cada batida do coração. Eduardo, preciso contar sobre o que o médico disse, começou Rita, vacilante. A voz do outro lado da linha era fria e distante. Rita, o que você quer agora? Daniel e eu estamos ocupados com nossas vidas, interrompeu Eduardo. Lamento incomodá-lo, mas meu câncer piorou. Achei que você deveria saber, disse Rita, tentando conter a emoção. Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Eduardo responder. Rita, isso não muda nada para nós. Já tomei minha decisão. Daniel e eu estamos melhor agora, longe de toda essa negatividade. Sua doença não é mais nossa responsabilidade. Rita sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu coração. Eduardo, por favor, não fale assim. Ainda sou sua esposa, a mãe do seu filho. Suplicou ela, a voz quebrada pelo dor e desespero. Isso me leva ao próximo ponto. Estou enviando os papéis do divórcio. Acho que é melhor para todos seguirmos em frente, disse Eduardo, sua voz impessoal e definitiva. Lágrimas inundaram os olhos de Rita. Eduardo, não podemos tentar solucionar isso por Daniel? Pediu ela, agarrando-se à última esperança. Não, Rita, já tomei minha decisão. Daniel está bem com isso. Ele concorda que é o melhor. É hora de nos deixar em paz, respondeu Eduardo, finalizando a chamada sem mais palavras. Rita desligou o telefone sentindo um imenso vazio. Yara, que estava ao seu lado durante a ligação, a abraçou fortemente. Não se preocupe, Rita. Você não está sozinha. Estarei aqui, não importa o que aconteça, disse Yara. Mas as palavras pareciam insuficientes para consolar a profunda dor que Rita sentia naquele momento. Rita percebeu que o caminho à frente seria solitário e difícil. A notícia do agravamento de sua saúde, seguida pela rejeição e frieza de Eduardo, a deixou em uma espiral de tristeza e desolação.
Se perguntava como o homem com quem havia compartilhado tantos anos de sua vida, o pai de seu filho, podia se distanciar tanto dela em seu momento mais vulnerável. Em uma das noites, sozinha consigo mesma, Rita se encontrou folheando álbuns de fotos. As imagens de sorrisos e momentos compartilhados com Eduardo e Daniel agora pareciam de outra vida. A cada página que passava, uma lágrima caía, marcando as fotografias com gotas de uma história que se despedaçava. No dia em que chegaram os papéis do divórcio, Rita sentiu uma mistura de dor e libertação. Segurando o envelope nas mãos, refletiu sobre os anos de dedicação, a sua família, agora desmoronando em folhas de papel. Basta de sofrer, disse a si mesma. É hora de levantar a cabeça e enfrentar a vida como ela é. Yara, observando a transformação em Rita, se aproximou. Você é mais forte do que pensa, Rita, e estarei aqui com você em cada passo do caminho. Enquanto arrumava algumas coisas de Rita, Yara encontrou um velho caderninho. Era uma lista de desejos de Rita, coisas simples que ela sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Rita, olha o que encontrei. Que tal começarmos a realizar alguns desses desejos? Sugeriu Yara, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Rita sorriu, surpresa. Havia esquecido desses desejos. São coisas tão simples, mas significativas para mim. O primeiro desejo da lista era visitar um jardim local. Yara organizou a visita e, juntas, passaram uma tarde rodeadas de flores e plantas. Rita sentia cada aroma e admirava cada cor, sentindo uma alegria que havia esquecido que existia. É incrível como algo tão simples pode ser tão bonito, disse Rita, uma expressão de pura felicidade no rosto. Enquanto Rita e Yara folheavam o caderninho de desejos, surgiu uma nova ideia. Olha este aqui, Rita. Passar um dia na praia, sentindo a areia e o mar. Isso soa maravilhoso, exclamou Yara. Rita sorriu, lembrando-se do antigo desejo. Não lembro a última vez que fui à praia. Seria realmente lindo, respondeu ela, a ideia despertando uma centelha de entusiasmo. No fim de semana seguinte, Yara organizou uma viagem à praia mais próxima. Na areia, Rita fechou os olhos, sentindo a brisa do mar e ouvindo o som das ondas. É tão pacífico aqui? Obrigada por me trazer, Yara, disse Rita, sua voz cheia de gratidão. Outro item da lista era ver um amanhecer espetacular. Yara, sempre disposta a realizar os desejos de Rita, planejou um passeio matutino. Vamos acordar bem cedo amanhã. Você vai ver o amanhecer mais lindo da sua vida, prometeu Yara. No dia seguinte, ainda na escuridão do amanhecer, Rita e Yara encontraram o lugar perfeito para ver o espetáculo. À medida que o sol surgia no horizonte, Rita sentiu uma onda de emoção. Eu tinha esquecido como é maravilhoso ver o início de um novo dia, disse com lágrimas de alegria nos olhos. Ao folhear mais o caderninho, Yara apontou outro desejo. Aprender a dançar salsa, Rita. Isso seria incrível. Rita riu, um pouco indecisa. Não sei dançar, Yara. E com minha saúde? Yara a interrompeu, com um sorriso encorajador. Não importa, Rita. A ideia é se divertir. Vamos encontrar uma aula para iniciantes. Você vai adorar. Nas semanas seguintes, Rita e Yara começaram a frequentar aulas de salsa. No início,
Rita estava insegura, mas logo se deixou levar pela música e pelo ritmo. Nunca pensei que poderia fazer algo assim, disse Rita, ofegante, mas radiante após uma aula. Você me mostrou que ainda há tanto para viver e aproveitar. Yara abraçou Rita, compartilhando sua alegria. Cada dia é uma nova oportunidade, Rita, e estou aqui para viver todos esses dias com você, minha querida prima. Com o passar do tempo, a dinâmica entre Rita e Yara continuava evoluindo. Yara dedicava cada vez mais tempo a cuidar de Rita, cuja saúde, lamentavelmente, começava a declinar. Os momentos de alegria e realização proporcionados pela lista de desejos agora eram acompanhados por períodos de fraqueza e cansaço. Um lembrete constante da batalha que Rita enfrentava contra o câncer. Rita começou a refletir sobre sua empresa, um negócio próspero que havia construído com dedicação e paixão ao longo dos anos. A empresa, conhecida por seu sucesso e inovação, sempre atraiu o interesse de compradores. Agora, com sua saúde deteriorando, Rita começou a considerar seriamente a ideia de vendê-la. Em uma tarde tranquila, sentada com Yara no jardim, Rita trouxe à tona o assunto. Yara, tenho pensado na minha empresa. Recebi várias ofertas de compra ao longo dos anos. Talvez seja a hora de aceitar uma delas, disse, olhando pensativamente para o horizonte. Yara olhou para Rita, entendendo a profundidade da decisão. Você colocou tanto de si nesse negócio, Rita, mas talvez seja uma boa ideia, considerando tudo o que está acontecendo. Te daria uma coisa a menos com que se preocupar. Exatamente, concordou Rita. Não sei quando ou se estarei apta para voltar e focar 100% na empresa novamente. E o dinheiro da venda poderia garantir minha segurança financeira por muitos e muitos anos. Nos dias seguintes, Rita começou a se reunir com assessores e possíveis compradores, organizando tudo de sua casa, com Yara sempre ao seu lado, oferecendo apoio. Após várias reuniões e negociações, Rita finalmente decidiu vender sua empresa a um comprador que compartilhava sua visão e ética de trabalho. Com a venda realizada, Rita sentiu uma mistura de alívio e nostalgia. Parte de mim sempre estará nessa empresa, disse a Yara. Mas agora posso me concentrar na minha saúde e aproveitar o tempo que tenho. Yara segurou a mão de Rita e disse: Você tomou a decisão certa, Rita. Agora é o momento de cuidar de si mesma. Algumas semanas após a venda da empresa, Rita recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo, com um tom incomumente amável. Rita, Daniel e eu estivemos pensando em te visitar. Sentimos sua falta, disse, sua voz carregando uma doçura claramente forçada. Rita, surpresa com a mudança repentina de atitude, aceitou a visita, mas mantendo a cautela. Sabia que não era normal. Será um prazer vê-los, respondeu, mantendo a voz neutra. Quando Eduardo e Daniel chegaram, Rita notou imediatamente a diferença em seu comportamento. Estavam excepcionalmente atentos e carinhosos, um grande contraste com a frieza e distância dos meses anteriores. Mãe, sentimos muito por tudo. Queríamos estar aqui para você, disse Daniel, com um olhar que Rita não conseguia decifrar completamente. Yara, observando a cena, sentiu uma pontada de desconfiança. Mais tarde, compartilhou suas preocupações com Rita. Não parece estranho que mudem de atitude tão rapidamente? Justo agora, depois da venda da empresa? Rita suspirou, com uma expressão de entendimento no rosto.
Yara, é difícil não ver isso como interesse pelo dinheiro da venda, mas vou dar corda. Quero ver até onde isso vai. Nos dias seguintes, Eduardo e Daniel fizeram várias visitas, sempre demonstrando uma preocupação exagerada e interesse nas finanças de Rita. Em uma dessas visitas, Eduardo começou a falar sobre o futuro financeiro de Rita. Você deveria pensar em como administrar seu dinheiro agora, talvez investir, ou até mesmo nos incluir em seu testamento por segurança. Sugeriu com um sorriso que não chegava aos olhos. Rita, fingindo considerar a sugestão, respondeu: É uma boa ideia, Eduardo. Vou pensar nisso. Internamente, ela estava plenamente consciente de suas intenções. Apesar da dor de reconhecer o interesse egoísta de Eduardo e Daniel, Rita se manteve firme e lúcida em suas decisões. Em uma manhã fria, Rita acordou sentindo uma fraqueza profunda, acompanhada de uma tosse incessante que parecia consumir suas últimas forças. Yara, ao perceber a gravidade da situação, agiu rapidamente, chamando uma ambulância enquanto tentava confortar Rita com palavras suaves e gestos carinhosos. No hospital, os médicos fizeram o possível para estabilizar Rita, mas sua condição era delicada. Yara permaneceu ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de incentivo, embora seu coração estivesse pesado com o medo de perder sua querida prima. Um médico entrou no quarto com um semblante sério, mas gentil. Rita, estamos fazendo tudo o que podemos, mas seu corpo está reagindo menos ao tratamento, disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Rita olhou para o médico com uma expressão de entendimento em seus olhos cansados. Eu sei, posso sentir, respondeu debilmente. Yara observava, suas emoções uma mistura de dor e admiração pela força de Rita. Em um momento de lucidez, Rita, com uma voz fraca, mas cheia de intenção, pediu a Yara que buscasse um envelope especial em sua casa. Yara, há uma carta que escrevi. Quando chegar o momento, quero que a leia com Eduardo e Daniel. É importante para mim, disse, deixando claro seu último desejo. Claro, Rita, farei como me pediu, prometeu Yara, contendo as lágrimas. Enquanto a noite caía, Rita parecia se afastar cada vez mais, sua respiração tornando-se mais superficial. Yara, ao seu lado, conversava o tempo todo, relembrando os tempos felizes que haviam compartilhado. Durante a madrugada, enquanto a lua brilhava majestosa lá fora, Rita finalmente partiu. Ela o fez com uma tranquilidade que contrastava com a batalha que havia enfrentado. Yara, embora devastada pela perda, sentiu uma onda de gratidão por ter estado ao lado de Rita até o fim. Após o falecimento de Rita, Yara saiu do quarto do hospital, visivelmente comovida, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. No corredor, encontrou Eduardo, que esperava com uma expressão sombria. Sem poder conter sua frustração e tristeza, Yara se aproximou dele. Eduardo, você precisa ouvir isso, disse Yara, com a voz trêmula de emoção. Rita merecia muito mais de você e de Daniel. Passou por momentos terríveis, lutando sozinha, enquanto vocês viviam suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Eduardo, surpreendido pela franqueza de Yara, tentou interromper, mas Yara continuou, as palavras fluindo como uma avalanche de sentimentos reprimidos. Não, agora você vai me ouvir. Rita estava em seus últimos dias e tudo o que queria era um pouco de amor e consideração da família.
Mas agora é tarde demais, Eduardo. Tarde demais para arrependimentos. Yara respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Vou buscar uma carta que Rita escreveu. Ela queria que a lesse com você e com Daniel. Será a última vez que nos veremos, Eduardo. Faço isso por respeito a Rita, não por vocês. Eduardo permaneceu em silêncio, impactado pelas palavras de Yara e pela realidade do momento. Parecia, pela primeira vez, perceber a magnitude de sua própria negligência. Yara se afastou, decidida a cumprir o último desejo de Rita. Sabia que, apesar da dor e da perda, honrar a memória de Rita era o mais importante naquele momento. 3 dias depois, Yara recebeu uma ligação de um advogado, alguém que Rita havia contratado previamente para cuidar de seus assuntos legais. Senhora Yara, sou o Dr. Sandoval. Rita me instruiu sobre certos procedimentos após sua partida. Um deles é a leitura de uma carta que ela deixou, na presença de Eduardo e Daniel. Precisamos combinar um lugar para isso, disse o Dr. Sandoval, com uma voz calma e respeitosa. Yara, ainda afetada pela perda de Rita, concordou em encontrar um lugar neutro e tranquilo para a leitura da carta. Eu acho que a casa de Rita seria o lugar mais apropriado. Ela amava esse espaço e seria como se ela estivesse lá conosco, sugeriu Yara. O Dr. Sandoval concordou com a sugestão e se ofereceu para organizar o encontro. Vou contatar Eduardo e Daniel para informá-los sobre a data e a hora. Será uma reunião privada, apenas nós e o necessário para cumprir as últimas vontades de Rita. No dia combinado, Yara, Eduardo, Daniel e o Dr. Sandoval se reuniram na sala de estar da casa de Rita, um lugar cheio de lembranças e emoções. O ambiente estava carregado de emoção, com cada um processando a perda à sua maneira. Yara, segurando firmemente o envelope, começou a ler a carta. Se estão lendo esta carta, significa que já não estou entre vocês. Escrevo estas palavras com um coração cheio de amor, mas também com a dor do abandono que senti. Meu diagnóstico de câncer foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, e a ausência de vocês, Eduardo e Daniel, deixou uma cicatriz profunda em minha alma. Nunca imaginei me sentir tão sozinha no momento em que mais precisava do amor e apoio da minha família. No entanto, mesmo na escuridão desses dias, encontrei luz e esperança através do amor incondicional de Yara e seus adoráveis filhos. Yara, você foi mais que uma prima para mim, foi minha salvadora, minha irmã de coração. Você e seus filhos me sustentaram quando eu estava prestes a cair. Realizaram meus últimos desejos com nada além de amor e compaixão. Não há palavras para expressar minha gratidão por tudo que fez por mim. Em relação às questões jurídicas, tomei decisões importantes antes da minha partida, com a orientação do meu advogado. Revisei meu testamento após pedir o divórcio. Como nosso casamento foi regido pela separação total de bens, tudo o que possuo, incluindo nossa casa e qualquer outro ativo, é de minha propriedade exclusiva. Com isso em mente, decidi deixar toda a minha herança para você, Yara, e seus filhos. Esta é minha forma de agradecer e garantir que tenham um futuro seguro e próspero. Eduardo e Daniel, embora ainda tenha amor por vocês, sinto que Yara e seus filhos são quem mais merecem o que tenho a oferecer agora. Daniel, meu querido filho, apesar do caminho que escolhemos, quero que saiba que sempre terá meu perdão.
No entanto, é importante que aprenda a valorizar e lutar pelas coisas na vida. Espero que encontre seu caminho e perceba a importância de estar presente para aqueles que ama. Yara, minha última esperança é vê-la terminar seu curso de enfermagem e continuar ajudando outras pessoas como me ajudou. Seu coração generoso e sua dedicação são um exemplo para todos nós, e me orgulho em saber que minha herança será usada para apoiar seus sonhos e os de seus filhos. Com todo o meu amor, Rita. Após ler a carta de Rita, Yara estava visivelmente emocionada. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, e ela segurava o papel com mãos trêmulas, tocada pela profundidade do amor e gratidão que Rita expressou por ela e seus filhos. Ela era mais que uma prima para mim. Era uma irmã, uma amiga. Só queria estar ao lado dela, disse Yara entre soluços, sentindo a falta de Rita mais do que nunca. Eduardo, por sua vez, parecia confuso e atordoado pela decisão de Rita. Não podia esconder sua decepção por não ter sido incluído na herança. Não entendo como ela pôde deixar tudo para Yara. O que vai acontecer comigo e com Daniel agora? Perguntou, sua voz revelando uma mistura de surpresa e indignação. Daniel, no entanto, mostrou uma reação diferente ao ouvir as palavras de sua mãe. Baixou a cabeça, claramente comovido e arrependido. Eu realmente abandonei minha mãe quando ela mais precisava de mim, murmurou, sua voz abafada pela emoção. As palavras de Rita pareciam ter despertado uma profunda reflexão em Daniel. Sinto muito, mãe. Lamento não ter estado lá. Disse em voz baixa, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Yara, observando a reação de Daniel, sentiu uma pontada de compaixão pelo jovem. Aproximou-se dele, colocando uma mão reconfortante sobre seu ombro. Sua mãe te amava, Daniel. Só queria o melhor para você. E agora você tem a oportunidade de honrar sua memória, disse Yara com gentileza. O Dr. Sandoval, o advogado, observava a cena, respeitando o momento de luto e reflexão da família. Se precisarem de alguma orientação adicional sobre os procedimentos legais, estou à disposição, disse o Dr. Sandoval, oferecendo seu apoio profissional. Em uma tarde serena, com o céu pintado em tons suaves de laranja e rosa, Yara caminhava lentamente pelo cemitério, levando um lindo ramo de flores. Ela se deteve em frente à tumba de Rita, onde as palavras na lápide ainda brilhavam como se fossem novas, mesmo após alguns anos. Yara ajoelhou-se suavemente, colocando as flores junto à lápide. Rita, tanto aconteceu desde que você se foi, começou ela, sua voz cheia de emoção. Queria que soubesse que me formei em enfermagem. A cada dia desse curso, eu pensava em você e na força que me deu. Ela fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. E Daniel, Rita, ele realmente mudou. Começou a estudar, se esforçou muito e conseguiu avançar na vida. Casou-se e teve uma filha. Acredita? E a chamou de Rita em sua homenagem. Yara sorriu através das lágrimas. Você deixou uma marca em Daniel. Sua carta, suas palavras finais mudaram a vida dele. Finalmente entendeu o que realmente importa. Ela olhou para o horizonte, pensando no ex-marido de Rita. Quanto a Eduardo, nunca mais soubemos dele. Depois de tudo, parece que seguiu seu próprio caminho e vive nas ruas pedindo esmolas. Como nunca precisou trabalhar, ficou sem opções quando você se foi
e Daniel cortou relações com ele. Mas onde quer que esteja, espero que tenha encontrado alguma paz. Yara se levantou, olhando para a tumba com um olhar de carinho e gratidão. Você sempre estará em nossos corações, Rita. Sua coragem, seu amor e sua força continuam vivos em cada um de nós. Obrigada por tudo. Ela se afastou lentamente, deixando o cemitério para trás, mas levando consigo as lembranças e o legado de Rita. A vida continuava, e Yara sabia que, de alguma forma, Rita ainda estava com eles, guiando-os e inspirando-os a cada novo dia. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.